sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos continuar o tema do perfeccionismo, nesta que é a parte 2, feita inteiramente para ti. O meu nome é Mário Portela, bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já conheces o meu livro Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama? Desvenda os segredos da tua personalidade com a sabedoria evolutiva dos Enneagramas. Este manual não é apenas um livro, é um espelho da alma humana que reflete as nuances dos 9 tipos de personalidade, cada um com as suas paixões, medos e desejos. Este manual é mais do que um guia, é um companheiro para toda a vida que ilumina o caminho para uma existência mais consciente, mais plena. No fundo, trazer-te um plano para tu viveres em pleno. Podes encontrar Além Personalidade, o Poder Transformador do Enneagrama, escrito por mim, Mário Portela, em todas as lojas da Amazon. Sabias que tens cerca de 60 mil pensamentos autónomos por dia? 60 mil. E aqui está o que é verdadeiramente assustador. 95% destes pensamentos são exatamente os mesmos que tu tiveste ontem. E antes de ontem. E no mês passado. É como se estivesses a viver num disco riscado que está ali a tocar na tua cabeça, sempre a repetir a mesma música. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta ainda mais perturbante. De todos esses pensamentos, quantos é que realmente escolheste tu pensar? Quantos é que conscientemente decidiste ter? Para pensar um pouco nisso. A verdade é que a grande maioria dos pensamentos não são teus. Aliás, já fizemos um episódio inteiro sobre isso aqui, no Quem Cala Consente. São pensamentos automáticos, são como o teu piloto automático mental que assumiu o controle da tua mente e tu nem te apercebes. E se és um perfeccionista, esse piloto automático está completamente avariado. Está programado para sabotar. Imagina que tens um detetive privado na tua cabeça. Este detetive não está lá para te proteger. Está lá para te acusar constantemente. 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele está a escolher momentos da tua vida, a recolher provas contra ti. Olha, fizeste aquilo mal. Repara como os outros são melhores. Vês, não és suficientemente bom. Ou, desta vez, vais mesmo falhar. Este detetive mental nunca dorme, nunca descansa, nunca te dá o benefício da dúvida. E o mais perverso é que tu acreditas nele. Tu achas que ele está do teu lado, que está a tentar ajudar-te a ser melhor, mas na verdade ele é o teu maior inimigo. Agora deixa-me adivinhar como é que este detetive funciona na vida de um perfeccionista. Quando terminas um projeto, em vez de celebrar, a primeira coisa que pensas é: poderia ter sido melhor. Quando alguém te elogia, imediatamente pensas: se soubessem a verdade. Quando cometes um pequeno erro, transformas isso numa evidência de que és um falhado. Quando as coisas correm bem, pensas: tive sorte. Da próxima vez não vai ser assim tão fácil. Soa-te familiar este encadeamento de pensamentos? E aqui está o que é verdadeiramente cruel. Tu nem te percebes de que estás a fazer isto. Estes pensamentos são tão automáticos, tão habituais, que se tornaram invisíveis. É como respirar. Não pensas sobre isso, simplesmente acontece. Mas ao contrário da respiração, que te vai manter vivo, que faz com que tenhas vida, estes pensamentos automáticos estão a matar-te lentamente. E a coisa mais trágica é que defendes estes pensamentos. Quando alguém te diz: não sejas tão duro contigo mesmo, tu respondes: mas é a verdade. Ou então dizes qualquer coisa como: alguém tem de manter os padrões elevados. Tu transformaste o teu carrasco mental num conselheiro de confiança. No último episódio abordamos como o perfeccionismo é uma
patologia, é uma doença que te mata lentamente, que te destrói desde dentro. E dissemos tantas vezes que mais valia feito do que perfeito. Mas o cérebro perfeccionista não faz a distinção entre ser um falhado e a realidade. Quando pensas só um falhado, isso não é um facto, é uma opinião. Quando pensas nunca vou conseguir fazer isto bem, isso não é uma previsão científica. É apenas uma interpretação baseada no teu medo. Quando pensas toda a gente vai reparar no erro, isso é uma verdade universal para ti, mas não é uma realidade para ninguém. É apenas uma projeção automática dos teus pensamentos. E o que me fascina é que tu, perfeccionista, tal como eu, um perfeccionista em tratamento, serias capaz de questionar qualquer outra pessoa que te dissesse as coisas que tu dizes a ti mesmo. Se um amigo te dissesse és um inútil, tu ficarias ofendido, questionarias, defender-te-ias. Mas quando és tu a dizer isso a ti mesmo, tu aceitas como se fosse um evangelho, como se fosse a tua religião. É como se tu tivesses dois padrões completamente diferentes. Um para os outros, que é justo, equilibrado, exigente, e outro para ti, que é brutal, implacável e sem misericórdia pelo teu passado, pelo teu presente e o teu futuro. Agora, no Quem Cala Consente, vamos abordar esta dicotomia entre o cérebro perfeccionista e o que mais podemos fazer, acrescentando ao que já falamos no episódio anterior. Se ainda não ouviste, então o episódio 155 é essencial para continuares hoje a falar sobre os teus pensamentos que são invasores e que estão na tua mente sem autorização e que, quando entram na mente de um perfeccionista, vão impedir-te de ter futuro. E eu recordo-te o que mais dissemos no episódio anterior. Mais vale feito que perfeito. Mais vale feito. Mais vale feito que perfeito. Mais vale feito que perfeito do que morrer com o sonho no peito. Mais vale feito que perfeito. Cada linha que escrevo rasgo e volto a começar. Cada página em branco é mais um sítio para falhar. Horas passam, dias voam, sempre algo a corrigir. Quando nada é suficiente, como posso prosseguir? E as horas viram dias e os dias viram anos, sempre a tentar. A ciência da mente perfeccionista. Já abordamos, no episódio anterior, alguns detalhes da mente de um perfeccionista. Mas agora que despertamos o detetive que há em ti, aquele que pensa e nem notou, vamos dar-lhe as ferramentas certas, porque não chega a identificar um problema. Tens de perceber como é que esta máquina funciona para a poderes desmontar. Em primeiro, precisas de entender a diferença entre pensamentos automáticos e pensamentos conscientes. Os pensamentos conscientes são como conduzir um carro manualmente. Tu escolhes a velocidade, tu decides quando mudar de direção, tu tens controlo. Os pensamentos automáticos são como um piloto automático, afinal de contas. Uma vez ativado, o carro conduz-se sozinho e tu nem reparas para onde estás a ir até bateres contra a próxima parede. E aqui está o que é mais fascinante. Os pensamentos automáticos não são necessariamente maus. Quando aprendeste a andar de bicicleta, no início, tinhas de pensar conscientemente em cada movimento que fazias. Pedalar, equilibrar, direcionar. Mas agora, quando andas de bicicleta, é tudo automático. Ou seja, o teu cérebro automatizou o processo para te libertar para outras tarefas. O problema dos pensamentos automáticos surge quando o teu cérebro automatiza padrões de pensamento que são destrutivos. É como se tivesses aprendido a andar de bicicleta, mas sempre em direção ao precipício. Deixa-me explicar-te como é que funciona a mecânica dos pensamentos através daquilo que chamamos o modelo ABC. Não estou a falar do alfabeto, estou a falar de acontecimento, crença, neste caso é o B por ser belief, e consequência.
O ABC, acontecimento, crença e consequência. Imagina que recebes um e-mail do teu chefe a dizer: precisamos de conversar amanhã. Este é o A, o acontecimento. É algo que é neutro, factual, sem emoção. Acontece. Ponto. Mas o que acontece a seguir na tua mente é que transformas este facto completamente neutro numa interpretação. A tua interpretação. Essa interpretação é a tua crença. É o pensamento sobre o acontecimento. A velha história que aqui no Quem Cala Consente eu sempre repeti. As coisas são 10% o que te acontece e 90% o que tu fazes com isso. Se o teu pensamento automático neste exemplo for ele vai despedir-me porque descobriu que não presta para nada, então o C, a consequência, vai ser ansiedade, pânico, uma noite sem dormir. Mas se o teu pensamento for deve ser sobre aquele projeto novo, a consequência será completamente diferente. Vês o que acontece perante o mesmo acontecimento, duas interpretações diferentes, duas realidades emocionais completamente distintas. Fazem muita diferença. Não foi o e-mail que te causou a ansiedade, foi a história que tu contaste a ti mesmo sobre esse e-mail. Mas eis quando a coisa fica realmente interessante para o cérebro do perfeccionista. O cérebro tem estilos de pensamento preferidos, como um pintor que só usa determinadas cores. E infelizmente as cores que escolhe são sempre as mais sombrias. Há o filtro mental, onde tu só vês os aspectos negativos de qualquer situação. É como usar óculos escuros num dia nublado. Podes ter feito 10 coisas bem e uma mal, mas só a coisa má é que vai contar. O resto simplesmente não existe na tua realidade. Depois temos aquele filtro ou pensamento do tudo ou nada. Para ti, só existem duas categorias: perfeito ou lixo. Não há meio termo. É como viveres num mundo onde só existe preto e branco, onde a vida é manicaísta. Não há milhões de tons de cinza. Se não é um 10, então é um 0. Se não é perfeito, é um fracasso total. E foi exatamente este trabalho que eu te pedi que fizesses no episódio anterior. Aprender a lidar com um 7, com um 8, com um 6 e às vezes com uns 4 e uns 3. A vida não é um 0 ou um 10. E depois temos aqueles pensamentos típicos de catastrofização, onde tu transformas cada pequeno problema numa tragédia épica. É como ter um amplificador emocional sempre no máximo. Uma pequena crítica torna-se a rejeição total. Um erro menor transforma-se na prova de incompetência absoluta. E o mais perverso é que todos estes estilos de funcionamento do cérebro, de pensamento, reforçam-se uns aos outros, reforçam-se mutuamente, como ter uma orquestra onde todos os músicos tocam desafinados, mas todos pensam que estão a tocar a música certa. A questão não é propriamente eliminar os pensamentos negativos da cabeça, é ser mais realista, porque é impossível e até prejudicial remover os pensamentos negativos. A questão é aprender a ser um observador dos pensamentos em vez de ser uma vítima dos mesmos. É aprender a distinguir entre factos e interpretações, entre realidade e história, entre ciência exata e pseudociência. Porque aqui está uma verdade fundamental. Tu de facto não és os teus pensamentos, tu és aquele que observa os pensamentos. E quando tu percebes isso, quando realmente interiorizas isso, tudo muda, porque conscientemente tu vais continuar a ter pensamentos negativos, mas vais estar atento à veracidade dos mesmos. A pergunta é: estás pronto para te tornares o diretor na tua própria mente em vez de seres apenas um espectador passivo? Já percebeste o que falamos no episódio anterior sobre a necessidade de que feito é melhor do que perfeito? Mais vale feito que perfeito. Mais vale feito que perfeito do que morrer com o sonho no peito. Mais vale feito que perfeito. Que não dou por medo de tropeçar.
diário de pensamentos. Agora vamos ao que realmente interessa para o episódio de hoje. Chega de teoria, chega de explicação. Vamos sujar as mãos e desmontar esta máquina de pensamentos automáticos peça a peça. E isso não é um exercício intelectual. É trabalho emocional sujo, desconfortável, mas absolutamente transformador. Primeiro, quero que percebas uma coisa fundamental. Tu não podes controlar os pensamentos que aparecem na tua mente, mas podes controlar o que fazes com eles. Qual é a perspectiva que crias quando eles aparecem? É como não podes controlar as aves que pousam num jardim, mas podes escolher quais aves tu deixas fazer o ninho. Vamos começar com uma técnica de detetive mental. A próxima vez que sentires uma emoção forte e negativa, eu quero que tu pares. Simplesmente para tudo o que estás a fazer. Literalmente para. E faz-te a pergunta mais simples de todas. O que é que eu estava a pensar antes de me sentir assim? O que é que estava a passar pela minha cabeça mesmo antes de este pensamento ter brotado na minha mente? E não me digas que a resposta é nada. Há sempre qualquer coisa, porque um pensamento não nasce do nada. Pode ter sido rápido, pode ter sido subtil, mas havia um pensamento, havia um acontecimento. Pode ter sido apenas uma imagem mental, pode ter sido uma voz na tua cabeça, pode ter sido uma sensação física ou um acontecimento externo a ti, mas alguma coisa provocou aquele pensamento. E quando identificares a origem, eu quero que tu escrevas. Usa o diário de pensamentos que tanto falamos aqui no Quem Cala Consente. E depois de escreveres o pensamento agregado, é a altura de iniciar um interrogatório policial de topo, de qualidade a um nível militar. Primeira pergunta do teu interrogatório deverá ser: que provas tenho eu de que este pensamento é verdadeiro? As evidências factuais, não opiniões. Se o teu pensamento é qualquer coisa como sou um falhado, quais são as evidências concretas, mensuráveis, observáveis que tu tens de que isso é verdade? Se o pensamento é toda a gente vai reparar no meu erro, ok, quais dados tens para te apoiar nesta previsão completamente exagerada? A maior parte das vezes tu vais descobrir que as evidências, as provas, são na verdade outras opiniões disfarçadas de facto. É como construires uma casa em cima de areias movediças e depois ficares surpreendido porque ela caiu. Vamos à segunda pergunta deste interrogatório. Que evidências eu tenho contra este pensamento? Aqui a coisa fica mais interessante porque o teu cérebro perfeccionista vai resistir a isto. Vai tentar convencer-te de que não há provas em contrário, que o pensamento é uma verdade absoluta. Mas força-te conscientemente a procurar provas contra o que estás a pensar. Sempre há. Se o pensamento é nunca faço nada bem, lembra-te de pelo menos 3 coisas que tu fizeste bem na última semana. Se o pensamento é sou um falhado, lembra-te de sucessos que tiveste, problemas que resolveste, pessoas que ajudaste. Vamos à terceira pergunta do interrogatório. Esta é devastadora. Como é que uma pessoa equilibrada, não perfeccionista, veria esta situação? Imagina que és um amigo compreensivo a aconselhar outra pessoa que está exatamente na tua situação. Que perspectiva nova lhe davas? Que palavras usavas? Provavelmente seriam muito mais gentis e muito mais equilibradas do que aquelas que estás a usar dentro da tua cabeça contigo mesmo. E por fim a última pergunta. Que alternativas há para ver esta situação? O teu cérebro perfeccionista só vê uma interpretação possível e é sempre a pior. Mas força-te a encontrar pelo menos 2 ou 3 interpretações alternativas. Na programação neurolinguística costumamos dizer que existem sempre milhares de opções. Podemos não gostar delas, mas opções há sempre muitas. Um pensamento equilibrado baseado nas evidências que tu recolheste vai ser muito mais útil para a tua vida. Se o pensamento original for qualquer coisa como eu sou um falhado, o pensamento equilibrado poderá ser qualquer coisa como cometo erros como qualquer pessoa, mas também tenho sucessos e capacidades. Mas atenção que não basta criar um pensamento equilibrado, tens de o praticar. Isto tem de ser feito uma e outra
outra vez. Tens de o repetir conscientemente sempre que este pensamento automático aparecer. É como estás a treinar um músculo. No início vai parecer forçado, artificial. Como se diz na programação neurolinguística, fake it till you make it. Finge até ser real. Porque com a prática vai se tornar mais natural. Pessoalmente, funciona muito bem quando estou a ter os meus pensamentos de perfeccionista. Fazer a técnica que eu gosto de chamar da técnica do melhor amigo, que é perguntar a mim mesmo se eu diria isto ao meu melhor amigo caso estivesse na minha situação. E a resposta é quase sempre não. Então por que é que acho que pode ser aceitável dizer a mim próprio? Eu ia permitir que o meu amigo dissesse mal dele próprio? Se auto-vaticinasse a ser um falhado? Claro que não. Agora, claro que depois de tudo o que falamos, e já vimos isso no episódio anterior, vais ter que te preparar para a resistência. O teu cérebro vai lutar contra estas técnicas, vai dizer-te que são parvas, vai dizer que não funcionam, vai dizer que tu és demasiado racional para estas coisas. Essa resistência é a prova de que estás no caminho certo. É o sistema antigo a tentar manter-se no poder. A chave é a prática consistente. Não precisas fazer isto perfeitamente. E ironia das ironias, ser perfeccionista sobre deixar de ser perfeccionista vai ser contraproducente. Faz o que conseguires, quando conseguires, e celebra cada pequena vitória. Afinal, mais vale feito do que perfeito. Mais vale feito que perfeito do que morrer com um sonho no peito. Mais vale feito que perfeito. Mais vale feito que perfeito. Vou libertar o que há no peito. Mais vale feito que perfeito. Mais vale E aqui chegamos ao final de mais uma descida ao buraco do coelho da mente perfeccionista. Mas desta vez trouxeste ferramentas contigo. Desta vez não vais sair de mãos vazias. Quero que entendas uma coisa fundamental. O que acabaste de aprender não é uma técnica. É uma revolução para a cabeça de um perfeccionista. É a diferença entre seres escravo dos teus pensamentos ou mestre do teu futuro. É a diferença entre viveres numa prisão mental que tu próprio construíste ou teres a chave para sair quando te apetecer. Porque aqui está a verdade que ninguém te disse. E essa eu sei por experiência própria. A liberdade mental não é a ausência de pensamentos negativos. É a capacidade de tu os questionares, de os investigares e de não aceitares cegamente tudo aquilo que a tua mente te diz. É saber que tu és o observador, não o observado. Tu é que és o detetive, não és o suspeito. E sim, claro que vai ser difícil. Vai haver dias em que te vais esquecer de usar estas ferramentas. Vai haver momentos em que o piloto automático vai assumir o controle outra vez. Vai haver até ocasiões em que vais voltar aos velhos padrões. Mas isso não significa que falhaste. Significa que és humano. Mas isto é apenas a segunda parte da nossa jornada. Hoje desmantelamos os pensamentos automáticos, em especial na mente do perfeccionista. E há tantas camadas ainda que podiam ser exploradas. No próximo episódio eu quero mergulhar ainda mais a fundo para rematar, descobrir as regras e crenças fundamentais que governam a vida de um perfeccionista. Se tu quiseres continuar esta jornada de libertação mental, de cura de um perfeccionista, se queres descobrir como é que se reconstrói uma mente que foi programada para a autocrítica constante, então subscreve o podcast. Subscreve, partilha, comenta, faz tudo. E não adianta dizer que não dá, fazes depois, ou que venha amanhã. Faz agora, porque amanhã pode ser tarde demais.
Lembra-te, tu não és os teus pensamentos, tu não és as tuas emoções, tu não és os teus medos, tu és a consciência que observa isso tudo. Tu és a consciência, ouvinte do Quem Cala Consente. E essa consciência é livre, sempre foi, só que se tinha esquecido. Se ouviste tudo até agora, cabe-me a mim deixar-te o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio. Pratica seres o detetive da tua própria mente. Questiona, investiga e descobre. A verdade está lá à tua espera. E se tiveres dificuldades, manda-me um e-mail, manda-me um comentário, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.